Fala pessoal, estamos dando início ao segundo episódio do Papo de Patrão, o podcast do empreendedor sertanejo, provando que sucesso não tem CEP nem lugar. Eu sou João André, host desse podcast e tenho o prazer de ter ao meu lado Elton Rocha e Irlan Dias. Boa noite, meus amigos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que é especial, muita coisa bacana para a gente se inteirar aqui com ele. E eu tenho certeza que o bate-papo vai ser super produtivo. Claro, é isso aí, pessoal. Estou ansiosíssimo para ouvir o nosso convidado aí. E para você que ficou curioso, nosso entrevistado é nada mais, nada menos que um dos maiores empreendedores da região. Ele que revolucionou o seu método de trabalhar em meio a uma pandemia e várias adversidades climáticas que são problemas até hoje e ele vem tirando de letra. Hoje nós temos a honra de ter aqui no Papo de Patrão Rafael Tenório, o famoso Rafa do Rancho. Fala, Rafa! Fala, João, Irlan, Elton. É um prazer estar aqui nessa noite aqui com vocês e espero contribuir, a gente trocar muitas ideias aí e passar um pouco da minha história, né, da minha vivência até hoje aí no Restante Carioca. Com certeza, meu irmão. É um prazer muito grande ter você aqui nessa mesa. Quando a gente iniciou esse projeto, o seu nome foi um dos primeiros a estar aqui, né? Junto com o nosso amigo Eltinho, né? Você sempre esteve aqui no top 5, né? Tinha que estar aqui. E aí, Rafa, então vamos aproveitar para quem não te conhece, né? A gente aqui dessa mesa, todo mundo te conhece bem, mas tem muita gente que quer te conhecer, né? E saber um pouco da história do Rancho da Carioca. Eu sei que está fazendo 30 anos, não é verdade? Né? Afinal, 3 décadas, 30 anos não são 30 dias. Então eu queria saber como é que surgiu, né? Conheço sua mãe, frequento ali há mais de 20 anos, né? Então vi crescer de perto, lembro de você, né? Sempre ali com ela. E é um prazer enorme, cara, estar com você aqui hoje. Queria que você contasse um pouquinho, né? Como é que foi o início, né? Imagino vários desafios que vocês enfrentaram e que enfrentam até hoje. Então vamos lá. Sou o Rafael Tenório, né? Sou bacharel em Administração e Marketing aqui pela Unirios, né? Antiga Facet. E eu vou contar para vocês como o Rancho da Carioca chegou em Paulo Afonso, né? Eu não sou Paulo Afonsino de registro, mas sempre brinco que sou Paulo Afonsino de coração. Foi uma cidade que me adotou, é uma cidade que eu escolhi para viver, né? Pai do Manuel, pai da Cecília, esposo de Lídia. E vou contar um pouco da história do rancho. O rancho é uma empresa familiar, né? Que começou com meus pais. Como surgiu a história do Rancho da Carioca? É uma história que eu conto muito ali no dia a dia, que as pessoas se perguntam, né? Por que Rancho da Carioca? Você é do Rio de Janeiro? Uhum. Então eu vou contar essa história para vocês. Eu não sou carioca, eu sou paulistano, eu nasci em São Paulo. Minha mãe é paraibana de Monteiro, aqui em Paulo Afonso teve... Eu jurava que ela era carioca. Então muita gente acha que é. Então eu vou contar essa história para vocês entenderem o real motivo aí do Rancho da Carioca. Como falei, minha mãe é filha de sertanejos, né? E de Monteiro, Paraíba, filha de agricultores, e migrou para a cidade grande para tentar sorte grande, como muitos nordestinos migraram na década de 70, 80 até hoje, né? Tem o seu estilo. Então, e aí ela foi a segunda filha mais velha de 11 irmãos e foi tentar sorte grande em São Paulo, foi a primeira aí. E depois disso, dos 11, ela levou mais 7 irmãos para lá. Morou 26 anos em São Paulo. Eu nasci lá do primeiro casamento dela. Meu pai é yugoslavo e minha mãe é paraibana. Eu sempre brinco assim que minha mãe veio refugiada do sertão da Paraíba, porque meu pai veio refugiado com a família dele da Segunda Guerra Mundial. E aí do relacionamento deles eu nasci em São Paulo. Passou algum tempo, meu pai veio a falecer e mãe teve sempre o sonho de voltar para o Nordeste, né? Certo. Então ela juntou todas as economias dela e veio visitar Paulo Afonso, 2 tias que moravam aqui, né, que vieram na época da Chesf, né, morar aqui em Paulo Afonso. E quando viu o Rio São Francisco, viu o Balneário Prainha, ela disse: é aqui que eu quero viver, São Paulo já está grande demais para mim, então eu quero começar aqui. E aí consegui um quiosque, um pequeno quiosque na época, no ano de 95. E ali ela começou a empreender. Só que nisso ela teve um segundo relacionamento com um carioca e ele veio junto com ela. Então ele deu início ao nome que era Rancho do Carioca.
Sim. Passou algum tempo, né? O relacionamento deles não deu mais certo, mas o nome já tinha ficado e do Carioca passou a ser da Carioca. Então é essa a origem aí do Rancho da Carioca. Ah, show de bola, meu, muito bom. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu tive que ajudar minha mãe porque ficou somente eu e ela. Então, com 8 anos, eu já tive que começar a ajudar ela, né? Fazer algumas coisas, né? E ela começou a empreender. E lá em São Paulo, você já trabalhava no ramo alimentício? Não, minha mãe era da área de saúde. Ela trabalhou, ela era técnica de enfermagem. Então, toda a vida dela... E como foi isso? Então, veio para Paulo Afonso, na área dela não tinha oportunidade e aí... E essa brecha? Todo mundo acha mais fácil, né? Todo mundo sabe cozinhar, né? Ela não sabia nem tanto, mas foi algo que despertou para ela e para o meu padrasto na época, né? E é no mesmo local até hoje? No mesmo local. Então eles começaram lá em 95, 2025 o Rancho da Carioca completa aí 30 anos de existência. E começaram bem pequeno, vendendo misto quente, sopa e caldinhos. E assim começou a história do rancho. Maravilha, né? Maravilha. 30 anos aí de história, meu irmão. Parabéns, né? Parabéns. Vamos fazer o evento. Tô querendo aqui saber. Vai ter esse evento, né? 30 anos do rancho. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Vai fazer 30 anos agora em agosto. Ó. Você Vamos preparar. Você é filho único? Sou filho único. Entendi. Eu tenho mais um peso ainda dessa responsabilidade, né? Exatamente. Levar o nome daquele projeto inicial dos pais, né? Exatamente. Ô Rafa, pegando esse gancho assim, em relação ao peso, né? Que a gente tem, principalmente quando é uma empresa familiar, né? Qual foi o seu maior desafio, assim, em relação... Após você ter entrado como ponta de lança ali, né? Qual foi o seu maior desafio? Desde o início que você iniciou até hoje. Eu posso dizer assim que não foi eu que escolhi o rancho, mas o rancho que me escolheu. Que como eu disse, eu comecei muito jovem, pela necessidade mesmo, né? A gente é de família humilde. E o Rancho da Carioca, para quem conhece desde o início, assim, é uma história realmente de superação. Então, o rancho me escolheu e eu tinha, por obrigação mesmo, ajudar minha mãe, né, no empreendimento dela. E o maior desafio foi entender que era aquilo que eu tinha que enfrentar, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu tinha que empreender, né? Minha mãe só tinha a mim, eu só tinha ela, então a gente teria que estar juntos ali naquele propósito, né? E se eu falar para você que o início foi difícil ou foi fácil, não foi fácil, foi muitos desafios, né? Por ela não ter vivenciado essa vida de ser empreendedora, né? Já ter começado já na segunda etapa da vida dela. Então meio que eu tive que amadurecer e naturalmente eu fui assumindo a gestão do restaurante. Então assim, eu com 17 anos já estava assumindo naturalmente a gestão do restaurante. Oh, que bacana. Interessante, né? Eu não imaginava que não foi tão jovem assim. Né? Porque geralmente tem uma certa resistência, né? A gente até conversou aí com o Elton no episódio dele, né? Sobre essa dificuldade, né? Do pai. Eu também tive esse com meu pai, né? Na época que ele tinha comércio, eu ainda tentei ali dar algumas dicas e, meu irmão, eu só tomava na cara. Era só, não, você não sabe, quem sabe sou eu aqui. Você construiu o quê? Tá? Então, assim, foi uma dificuldade muito grande. É tanto que eu fui para Aracaju, sou engenheiro civil, por conta disso. Eu queria ter ficado na parte de comércio, mas eu via que eu não tinha espaço ali do lado de meu pai, não concordava com algumas coisas que ele fazia, tentava trazer novidades, né? Então não era bem aceito. Então no seu caso você foi bem recepcionado por ela. No meu caso foi diferente porque, como eu disse, né, eu comecei muito jovem com ela pela necessidade e foi acontecendo juntos, né? Foi acontecendo naturalmente, né? Eu, por ser mais jovem, né, tinha uma mente um pouco mais aberta, né, para as novas experiências e aí eu fui desenvolvendo e ela foi abrindo espaço e naturalmente aos 17 para 18 anos eu já estava tomando a frente porque ela se envolvia muito com a cozinha, né, e a parte de gestão mesmo era meio que solta, né? Então realmente era uma empresa muito pequena, né, não se compara o que é hoje. Nessa época aí a gente tinha 4, 5 funcionários, então assim era um restaurante de bem pequeno porte. Mas eu fui assumindo e aconteceu naturalmente. Rafael, só para o pessoal de casa entender a dimensão do que é o Rancho da Carioca hoje. Hoje vocês contam com quantos colaboradores lá? Hoje a gente tem 83 colaboradores, né?
Entre colaboradores fixos, a gente está com 58 fixos hoje, mais 15 prestadores de serviço, que são meus entregadores do delivery, e mais 10 freelancers que trabalham sempre aos finais de semana com a gente lá. Então hoje 83 famílias que empreendem lá junto com a gente. Parabéns, parabéns. Hoje a gente tem 37 pessoas aqui, né, Irlan? E já é uma maluquice. Maluquice. A gente trabalhou também um pouquinho, né, com o ramo de comida, um pouquinho ali, pandemia, a gente abriu uma hamburgueria e, velho, foi loucura. Ramo alimentício, domingo a domingo, feriado, à noite e tal. Então a gente correu rápido. Então imagino você estar aí nessa jornada com tantos colaboradores e validou, né, o processo. Só tenho a dizer parabéns, meu irmão. Parabéns. Outra coisa que chama muita atenção, né? Principalmente eu sou fã do... Não vou dizer que eu sou o número 1, que provavelmente vai ter um monte de gente que fala que é número 1 do rancho. Mas se for top 100, a gente já tá pedindo bastante. Tô sempre lá, tá sempre por lá, né? Então, assim, o nível de excelência, assim, de verdade, do atendimento das pessoas que atendem a gente ali. A educação. E você vê que de um pro outro não tem, sabe, não tem diferença. Você ser atendido por um garçom ou por outro, não faz diferença, sabe? É algo assim que chega à perfeição. Eu sei que não é mágica, né? Isso não é mágica. Eu queria saber como é que você consegue fazer isso, essa gestão, sabe? De excelência, que a gente sabe que é difícil hoje. Principalmente tem que ter o querer das pessoas também para colaborar para aquilo ali funcionar. Ter a visão de dono, o sentimento de dono, que é muito difícil, né? Você achar isso. Você vê que o pessoal também tem esse carinho, né, por você. Por pouco tempo que a gente passa ali, ver você passando, tendo esse cuidado com o cliente e tal. Mas conta um pouquinho pra gente, ver se a gente consegue absorver um pouco. Trazer isso para nossas vidas, né, cara? Que essa é a função. Que é isso, a gente tenta fazer esse alinhamento, né, estrutural com o time de tempos em tempos. No seu caso, eu imagino que tem que ser o cronograma, assim, para você bater, né? Tipo, imagino que essa rotatividade de colaboradores também seja alta. O turnover lá não é tão alto não, assim, apesar de ter muita gente trabalhando, a gente tem vários colaboradores lá. Eu acho que eu posso te dizer que 35% dos meus colaboradores têm mais de 10 anos em cargo. E você manter o cara motivado. Então, como é que é isso aí? Como é que você faz isso? Então, assim, eu tive que amadurecer muito cedo, né, com esse processo de assumir o restaurante muito cedo. Então, assim, eu fui aprendendo, né, durante essa vivência, né, que a gente precisa cuidar de gente, né? Então, quem trabalha lá também é gente, quem trabalha lá também tem suas necessidades, suas vontades. E a forma que eu consegui implantar para poder conseguir fazer com que o rancho seja hoje foi realmente mudar um pouco a cara da gestão em relação à contratação. Quando eu fui assumindo, eu tinha assim, garçons que vinha, quem é daqui de Paulo Afonso sabe só, o garçom do CPA, o garçom do Copa, né, isso há 20 anos atrás. Sim. Então assim, era uma galera assim que já vinha com outras vivências, trabalhado em outros lugares e outros vícios também, né? Porque a gente que empreende, a gente sabe que quando a gente traz um colaborador pronto, né, ele vai trazer seus pontos fortes e os pontos fracos juntos. Sim. Né? E eu comecei a perceber que eu precisava fazer a minha equipe. E foi um momento que eu estava terminando o ensino médio, com uns amigos meus de escola, e os caras também queriam trabalhar, queriam ter o seu dinheiro, né? E aí iniciou eu trazendo os colegas meus de escola para trabalhar junto comigo. Então assim, eu comecei a trazer os caras, né? Disse aí, vamos trabalhar, vamos ganhar nosso dinheiro, né? Pra gente ter dinheiro para sair com os amigos, com a namorada, né? E aí eu comecei a trazer isso. Quando eu comecei a trazer esses caras que, vamos dizer assim, não tinham experiência, eu comecei a perceber que era mais fácil eu fazer um profissional do que eu trazer um cara pronto, cheio de pontos fortes e pontos fracos, né? E vícios para você tirar é muito mais difícil. Sim. E aí meio que foi uma virada de chave para mim na época em relação ao atendimento, né? Depois disso, cada um foi tocar a sua vida, né? Isso foi uma coisa momentânea de alguns meses. E aí depois, só um que ficou mais tempo comigo foi o Wilka, que é um grande amigo meu também hoje. Mas a grande maioria foi tocar a sua vida, mas aí eu comecei a virar a chave. Essa galera que era
profissional, vamos dizer assim, né? Saíram e eu comecei a trazer gente nova. E comecei a fazer de acordo com as minhas diretrizes, né? Os meus valores. E aí a gente começou a implantar os métodos de atendimento, fazendo curso, buscando apoio com o Sebrae. Né? Nádia foi uma pessoa que quero até mandar um alô, um abraço para ela, vou pedir para ela assistir esse podcast. Ela me ajudou muito, muito assim na minha adolescência e no meu início de gestão. Então eu fui buscar capacitar essas pessoas realmente que queriam aprender uma profissão nova. E até hoje é assim, a gente contrata muitos jovens que nunca trabalharam. Então a gente prefere hoje trazer um jovem, ensinar uma profissão para ele e aí faz do nosso jeito. E aí foi uma cultura que a gente implantou, que começou lá atrás, mas demorou alguns anos para que a gente colhesse esses frutos, né? Porque tudo é um processo. Mas foi a virada de chave para o atendimento que a gente tem hoje. A gente implantar a cultura de trazer o cara sem vício. O cara que nunca trabalhou em lugar nenhum, então a gente vai dar o caminho, é esse daqui. E sempre hoje, quando chega um novato lá, a gente pega os colaboradores mais experientes da casa e meio que ele adota esse que chega. Então, assim, é muito importante para quem chega, porque quem chega, principalmente quem nunca trabalhou, chega assim, com perguntas básicas. Eu posso beber água no horário de trabalho, eu posso ir no banheiro, que hora eu posso comer. Então, assim, coisas que pra gente parece ser uma besteira, que a gente trabalha, mas pro cara que nunca trabalhou, ele chega lá querendo conquistar o espaço dele, com medo de tudo, né, de fazer alguma coisa errada. E aí a gente tem esse agente facilitador, que é um funcionário já da casa há mais tempo, que adota ele mesmo, coloca debaixo do braço e mostra. Da hora que entra, a hora que sai, ele passa um período de 30 dias com esse outro colaborador, mostrando todo o processo da casa. Muito bom. Então esse processo de integração também facilita para que a gente mantenha a mesma cultura. Então um vai passando para o outro, e aí por isso que reflete lá você dizer que você é atendido por um, você é atendido por outro, não muda muito. Que bacana, não muda que bacana. nada, cara. Justamente, isso é Super bacana essa metodologia da cultura que o Rafa lá implantou. Rafael, só para entender um pouquinho aqui, você falou que iniciou esse trâmite de sucessão lá nos 17 anos, não foi isso? Pelas minhas contas aqui, já deve ter uma média de 20, 21 anos já. Você sentiu de fato que seu trabalho está sendo validado de fato? Uma média de quantos anos aí? Então, Só para o pessoal entender que às vezes a gente monta um negócio hoje e quer que o negócio amanhã já quer que esteja girando assim a todo vapor, né? E a gente, hoje em dia, a gente vive nesse mundo meio que imediatista e acontece que tem essa necessidade de mostrar, enfim, não sei. E muitas pessoas se frustram, né? Isso, achando exatamente. que em 1, 2 anos já tem que ter dado certo. Né? Exatamente. Querendo ou não, tem coisas que até um detalhezinho que você observou nesse meio do caminho aí, nesses 20, 21 anos que você já vem à frente da empresa, que fez toda a diferença. Eu queria saber se, de fato, quando você sentiu que a empresa agora deu certo, agora eu vi que eu acertei na veia e o negócio vai andar. Quanto é que foi isso aí? Eu sempre falo que o Rancho da Carioca dá um livro, né? Minha mãe começou a falar isso e hoje eu falo isso também, assim, porque é uma história realmente de desafios, de superações, né? Vamos comprar esse livro, vamos. Já Pode escrever que vai virar best-seller, pode ter certeza. Mas assim, o Rancho da Carioca não foi um negócio planejado, né? Um negócio que você planeja a abertura de um novo negócio, né? Ele acabou acontecendo, como eu contei agora há pouco, né? Bem pequeno e foi fluindo, né? Mas uma empresa realmente familiar que começou do nada. Então, esse processo demorou bastante tempo por não haver esse planejamento, acredito eu. E mais que fosse planejado também, a gente sabe que empreender não é fácil. É um desafio a todos os dias. Então, você vê a estrutura que o rancho é hoje, mas ainda tem alguns gargalos que a gente está sempre buscando aprimorar. Mas, respondendo à pergunta de Elton, que foi uma pergunta bem interessante, a virada de chave mesmo foi pós-pandemia. Porque assim, desde 95, quando a gente abriu, até 2015, é como diz o Matuto, cara, era assando e comendo. Sim. Então você ganhava hoje para comer hoje mesmo. Então foram 20 anos aí de muita luta e de
2015 para 2016 foi quando eu comecei a perceber que o negócio estava entrando no trilho. Então, aí desse período até a pandemia foi quando a gente conseguiu se estabilizar e se tornar uma referência ainda na prainha. Então, assim, a gente passou a ser visto como uma referência na nossa localidade, ali na prainha, né? Uhum. Mas a pandemia veio, assim, de primeiro momento para assustar todo mundo, comigo não foi diferente, né? Mas o pós-pandemia foi quando o negócio aconteceu de verdade, né? Foi quando a gente se preparou para isso e eu estudei muito para isso. Então a pandemia para mim foi uma oportunidade de virada de chave lá em cima, porque durante esse período que eu falei antes da pandemia, o rancho começou a se estabilizar financeiramente, né? E meio que você vai entrando numa zona de conforto, né? Natural do empreendedor. Às vezes, se você não se motiva, você vai entrando na zona de conforto. E 20 anos, né? Então, assim, eu já tinha 20 anos de vivência e achava que já estava conseguindo chegar onde deveria, né? Mas a mente ainda não estava aberta. E aí teve que chegar uma pandemia para poder me ensinar que se eu não me preparar e se eu não me atualizar sempre, eu vou ficar para trás em algum momento. Então, assim, eu já tinha um serviço de qualidade, eu já tinha conseguido implantar essa cultura, né, do bom atendimento, da boa qualidade do produto, que para mim hoje isso é obrigação, né, não é um diferencial. Acho que para você ter uma empresa, você tem que ter o mínimo, uma boa prestação de serviço e um produto de excelência e qualidade. Mas voltando para a pergunta dele, né, a virada de chave foi realmente na pandemia, porque foi quando eu tive um tempo para parar e me estruturar novamente, né? Comecei a estudar porque antes da pandemia eu não tinha delivery até então. Para mim, eu tinha um delivery assim de muito básico, né? Daquela sacolinha de plástico, a quentinha de isopor, uma quentinha em si. E ligação direto no rancho, não era nem por aplicativo. E aí quando fechou tudo, né? A única coisa que sobrou pra gente, no nosso caso, do ramo de alimentação, foi o delivery. Então, assim, eu tinha que mergulhar nesse mundo ou fechava as portas mesmo, não tinha outra opção. E depois que eu tinha passado, né, tantos anos de superação, tantos anos de dificuldade, eu não podia desistir ali. Então, eu mergulhei nesse mundo do delivery, eu conheci através da rede social um cara que para mim é um best-seller aí no meu segmento, que é Marcelo Marani. Inclusive, eu estive em São Paulo, numa imersão com ele semana passada. Dessa última. E foi, para mim, é um cara que me ajudou muito. Donos de restaurante. Donos de restaurantes, a página dele. Quem for do ramo pode seguir, que vale a pena. E aí eu fui procurar me espelhar nos grandes, cara. O que o grande estava fazendo naquele momento para sobreviver. Então, assim, fui investir no que tinha de melhor no delivery, né? Embalagens seladas, né? Para trazer essa sensação de segurança para o meu cliente, né? Porque era um momento que estava todo mundo assustado, todo mundo com medo, né, da pandemia, né, muita gente não sabia o que poderia acontecer. Eu fui um cara arrojado e assim, e dentro desse período de 6, 8 meses que a gente ficou fechado, eu consegui replanejar o restaurante. Então foi quando eu decidi fazer altos investimentos na minha infraestrutura, porque eu já tinha essa percepção, né, que eu tinha um produto de qualidade, que eu tinha um serviço de qualidade, mas não tinha uma infraestrutura condizente com o meu espaço. Então aproveitei esse momento do fechamento da pandemia para poder me reestruturar e me reinventar, né? Eu tinha que me preparar para a reabertura que mais cedo ou mais tarde ia surgir. E aí naquele momento a gente se aproximou muito dos nossos concorrentes daqui, né? Porque eu enxergo meu concorrente como meu aliado, não é o meu concorrente, não é meu inimigo. E mas é bom você ter essa visão, né? Não, jamais. Quem é do meu segmento sabe disso, sabe o que eu estou falando, né? Eu me dou bem com todo mundo aqui do meu segmento. Então foi um momento que a gente se estreitou ainda mais o relacionamento e a gente começou a trocar ideias. E eu batia muito na tecla de dizer, pessoal, a gente precisa se preparar, a gente precisa se preparar. E eu via que os meus colegas estavam receosos, que era normal também, né? E eles queriam se retrair, se resguardar, a estratégia deles era diferente da minha. Então, dentro desse período aí da curva do Mandetta foi quando eu decidi, né? Eu vi já que está todo mundo retraído, eu enxerguei que era uma estratégia de eu investir, de eu sair na frente.
Então, assim, claro que eu me planejei muito para isso, mas foi quando eu mais investi no restaurante para mim. Naquela época, eu fui bem arrojado, né? Então, as linhas de crédito pro momento da pandemia estavam saindo e eu aproveitei esse momento para poder me reestruturar. Então, assim, fiz um investimento naquela época de R$500 mil, assim, e escutei muito, você tá maluco, tá todo mundo fechado, ninguém sabe nem quando vai abrir, em vez de você estar se resguardando, você tá se endividando, né? Mas eu percebi que em algum momento a chave ia virar e os restaurantes iam voltar a abrir, a vida ia voltar ao normal, ou pelo menos ao novo normal, né? Sim. Então, eu me reestruturei. Nesse momento, o horário estava reduzido de atendimento ou estava só delivery? Só delivery, 100% delivery. Você imaginou o investimento mais na sua cozinha para poder escoar a quantidade de pedidos ali pelo delivery? Ou foi em paralelo? Vou aumentar minha cozinha e vou aumentar meu salão também, para quando abrir, eu já tá no jeito aqui que eu planejo. Então, um pouco antes da pandemia, eu tinha feito uma reforma de ampliação da cozinha. Certo. Então, assim, já pensando nessa reestruturação que eu pensava em fazer, mas não sabia quando fazer. Então, eu comecei pela cozinha, porque sem cozinha é o coração do restaurante. Sim, claro. Então, sem cozinha, você não consegue atender a demanda. Então, não adianta você ter um salão gigante com a cozinha sem estrutura para lhe atender. Então, assim, foi uma sorte, vamos dizer assim, que eu já estava com a estrutura pronta de cozinha para o atendimento do salão que eu planejava ampliar. Então, minha cozinha estava pronta para o delivery. Só que, assim, os 4 primeiros meses de pandemia foi vendendo muito pouco e fechando sempre no vermelho, né? Então, assim, eu vinha pagando para trabalhar, mas depois do 5º, 6º mês, que ainda estava tudo fechado, eu vi que as coisas começaram a se encaixar, eu comecei a empatar, pelo menos, né? Na linguagem empresarial, empatar, nem você ter prejuízo, nem você ter lucro, e eu já enxergava que eu conseguia salvar o restaurante, que naquele momento era o meu objetivo. Foi quando eu decidi investir na infraestrutura, que era o meu ponto fraco, era o meu maior gargalo, né? E preparar para essa nova reabertura, esse novo normal. E aí me estruturei, coloquei um espaço kids também, porque ao mesmo tempo que a gente estava enfrentando a pandemia, eu tinha a segunda pandemia, que era das baronesas. Sim. Então a nova estratégia que eu criei foi de tentar desvincular o Rio do meu restaurante. Sim. Porque antes da pandemia eu estava igual uma formiguinha, cara. Eu ganhava no verão para gastar no inverno, porque quando chegava a baronesa, que ela sempre chega no final do verão ali, o movimento despencava de uma forma que eu tinha queda de 80% do faturamento. Elas começaram a chegar quando, Rafa, essas baronesas? Então, inicialmente ela começou a chegar pequenos focos lá para 2008, mas quando começou a prejudicar de verdade foi 2012, 2013. Então, durante esse período aí, era difícil a gente se estabelecer ali, porque enquanto o Rio não tinha baronesa, o movimento ficava legal. Quando chegava a baronesa, a gente tinha essa queda drástica aí do faturamento. Então, nesse período da pandemia, eu comecei a olhar para dentro do meu negócio, né? E aí eu criei uma estratégia de tentar desvincular ao máximo o restaurante do Rio. Porque antes os pais iam almoçar, levavam seus filhos para brincar no Rio, né? Para ter esse momento de lazer também. Então, meu cliente estava muito atrelado ao lazer. E com essa virada de chave, tenho que mudar o foco, tenho que mudar o perfil de cliente, tenho que atender quem precisa realmente almoçar, ou criar para essas pessoas que querem almoçar no meu restaurante algum atrativo para que as crianças, por exemplo, tenham algo para fazer. E aí fiz um espaço kids menor, primeiro que eu fiz. E aí eu vi que o negócio começou a fluir, né? Começou a acontecer. E aí eu fiz uma segunda reforma e realmente fiz um investimento alto no meu espaço kids e comecei até a cobrar por isso, porque a demanda começou a ficar muito alta. Então, eu coloquei o espaço kids e hoje as crianças pedem: papai, eu quero ir pro Carioca por conta do espaço kids. Claro, né? A gente vive isso, né? Tem eu, Irlan, né? Eu tinha ainda não, né? Mas ele vai saber o que é isso, né?
E a gente, quando tem filhos, sabe, né? A gente faz tudo por eles, né? Então tem que ir para um local que eles também se sintam à vontade e que a gente consiga, né? Deixar eles com segurança, né? Sabe que tá num local que sempre tem alguém ali olhando. O espaço lá realmente é muito bacana, uma estrutura assim que a gente às vezes não encontra nem num parque de diversões, né? Que às vezes tem um playgroundzinho daquele, não é daquele jeito, né? O ambiente tá sempre limpo, né? Que isso é muito importante pra gente que quer, zela por nossos filhos, né? Então, muito bom aquele espaço, velho, muito bom mesmo. Rafael, só para entender um pouquinho melhor, você falou aí da questão do delivery, que se aprimorou. Não existia, né, o delivery antes da pandemia, e após a pandemia você estudou, meteu as caras, enfim. E hoje a gente consegue meio que observar um pouco da movimentação lá no espaço físico. Mas hoje o delivery corresponde a quantos por cento do teu faturamento? Só em percentual mesmo, porque você falar em números não. Mas se quiser falar em números, a gente gosta. Se eu colocar prato por prato, para vocês entenderem, podem imaginar outro salão daquele lotado no delivery. Chega a ser 50-50? Não de faturamento, porque meu ticket médio do salão é mais alto. Sim, até porque a pessoa quando tá lá consome mais, né? Meu ticket médio do salão passa a ser mais alto porque além da refeição, você come uma entrada, você toma uma bebida, você come uma sobremesa. Uma coisa vai puxando a outra. No delivery é possível fazer isso também, mas não como no salão. Até Então, porque eu acho que o pedido também fica limitado, né? Você pede aquela quantidade de comida restrita e acaba por ali. Não tem uma recorrência, né? De solicitação de pedido. no delivery você pede uma refeição, às vezes um refrigerante, às vezes uma sobremesa e só, né? E no salão não, você pede uma cerveja, outra cerveja, um drink, um refrigerante, uma água e aí vai puxando. Né? Mas se for comparar produto a produto, hoje é 50-50. Meu delivery cresceu muito, véio, muito. E assim, foi uma surpresa agradável, né? Porque assim, antes de eu reabrir na pandemia, né? Meu delivery já estava lá em cima, já estava dando lucro e tudo mais. E aí eu imaginei, poxa, agora eu vou abrir o salão, meu movimento vai voltar e meu delivery vai começar a cair. Então, mas não, até hoje meu delivery continua crescendo. Não cresce como o salão mais, porque ele já chegou num ápice que não tem muito mais para onde crescer. Meio que a gente já atende que a população de Paulo Afonso... E você está sempre fazendo estratégias ali, né, de você retornar, que tem aquela questão do cartão fidelidade, né, tal, tá sempre antenado com isso aí. Eu tô lá. Você tá desatualizado. Tô desatualizado. O cartão fidelidade... Chegou no pedido domingo esse cartão. Tá? Chegou um adesivinho, um quadradinho. Chegou não. Domingo agora não. Foi. Chegou não. Vou mostrar. Não, chegou e eu fiquei até sentindo onde é que eu colava mesmo. Porque veio. O cartão fidelidade acabou, assim, a gente lançou na pandemia para fidelização de clientes, né? Que você juntava 10 selinhos e trocava por um prato executivo. Isso é uma promoção que só tinha no delivery, continuei pro delivery. Mas agora, 31 de março, acabou o cartão fidelidade, assim. Os clientes se lamentaram muito, porque já estavam muito acostumados e a gente tinha uma reincidência de troca muito grande. E a gente percebia aí a fidelização e a recorrência de pedidos de cliente. Mas agora a gente se atualizou. Domingo passado ainda estava em março, sem ser nesse último agora. Ontem, ou não foi ontem, no outro. No outro. Eu recebi, eu pedi lá e chegou, tô dizendo, né? Então foi o último. É porque agora a gente se modernizou. Agora a gente tá. Conta aí a novidade. Agora a gente tá com cashback no delivery. Meu irmão, show de bola. Então já vou até fazer o merchan agora, né? Compra no nosso site, as compras precisam ser feitas no nosso site, que é o www.ranchodacarioca.com.br e lá você tem um cashback hoje na sua compra. Então é a forma digital de a gente... Eu sabia disso. Né? Agora a gente migrou, né? Porque o cartão fidelidade, apesar de ser uma ideia legal... Mas muitas pessoas às vezes perdiam o cartão, perdiam o adesivo, às vezes recebia o adesivo e não sabia que era para o cartão, às vezes quem não acompanha a rede social não se atualizava. E com cashback não, você comprou automaticamente, já vai para sua conta. Então hoje tem cashback no Rancho da Carioca no delivery. Eu nunca consegui comprar nada assim no cartão fidelidade, nunca consegui. Junto, mas não conseguia. Mas aí digitalmente aí agora... tinha gente que juntava 6, 7 cartões, era impressionante. Ô Rafael, e o que é que você me diz? Para as pessoas que estão iniciando agora na parte de empreendedorismo, quais são as dicas que você passa para essa pessoa? Sim, empreender não é fácil para ninguém. Quem achar que eu vou abrir um negócio, eu vou abrir a porta e já deu tudo certo, não é bem assim. Então você tem que persistir, o caminho não é fácil. Mas se você tiver um bom planejamento, né? Assim, o principal que eu tenho na minha vivência assim, é
é realmente cuidar de pessoas, é entender que o cliente é o nosso fator de existência, né? Então, cuidar do nosso cliente e cuidar do nosso time também. Eu acho que é o meu ponto forte, é lidar com pessoas e lidar com minha equipe. Eu tenho minha equipe lá como uma grande família, tanto que meu slogan é o restaurante da família. Quando eu falo isso, eu não falo só no meu público-alvo, que realmente é a família, eu preparei um ambiente para a família, mas eu quero passar a mensagem também que minha equipe é uma grande família. Então a gente está sempre juntos lá, um pelo outro, né? E eu acho que é a principal chave do sucesso. Muito bom, muito bom. Então, Parabéns que você consegue passar isso. É tanto como o Irlan introduziu, a gente chega lá e se sente bem acolhido. Né? Então, cuidar de gente. muito bom. E só mais uma pergunta, né? Você falou agora sobre capacitação, você veio de São Paulo, você gosta de ter essa experiência gastronômica em outros lugares, né? E isso aí você faz todos os anos, Rafa? É algo assim que você começou a fazer a partir de agora, digamos assim. Você chegou num ponto assim, poxa, eu preciso ser mais criativo, eu preciso buscar mais conhecimento, né? Então, como eu te falei, pós-pandemia eu dei essa primeira virada de chave, meio que eu fico sempre tentando me motivar, né? Porque assim, nosso trabalho de gestor é sempre estar motivando a equipe, cuidando da equipe, mas a gente precisa estar bem também para a gente cuidar dos outros, né? Então, se você não está com a mente leve, se você não está bem com sua família, né? E com os seus negócios, você não consegue passar esse sentimento, né? Então, eu procuro sempre me capacitar, sempre trazer coisas novas, né? Não só para o meu consumidor final, mas para o meu primeiro cliente, que é meu colaborador, né? Então, a gente sempre traz novidades também para eles, né? Então, é isso. A gente sempre busca se capacitar para poder passar isso para a equipe. Rafael, em termos de futuro, o que é que você tem planejado, planeja? Não sei se você pode soltar algum spoiler aí do que vai vir, mas só o que você imagina, enfim, algum setor, né, que você Então, quer máquina, né, investir, né? É uma máquina. Você chega no rancho, né? Agora, né, agora você chega lá, tem um monte de carpa. Sim, Né? Toda hora que você chegar lá tem uma novidade, né? Então você é uma máquina, você não para, né? Então a gente já imagina isso. Pode ser que venha coisa nova. Aí, né? Então aproveita aí para quem tá escutando a gente, que a gente merece estar sabendo. A gente busca sempre inovar realmente, né? A gente sempre está trazendo alguma novidade para o cliente, né? Então, nos últimos 3 anos aí a gente implantou o Sushi Bar, ampliou o horário de funcionamento, né? A gente funciona também nos 2 turnos hoje, à noite de quarta a sábado, né? Começamos a trazer entretenimento também para o nosso público, né? Que é um gargalo da cidade, eu acho, né? Por aqui não tem um teatro ou um centro de convenções, né? Falta um pouco, né, dessa parte de entretenimento. Então a gente começou a trazer shows de humor também, foi um sucesso. E a galera tem me cobrado muito para que eu traga novamente, mas a gente tá vendo Faço alguns parte nomes, dessa cobrança, né? Estive lá, foi muito bom. Muito bom mesmo. alguns nomes legais aí para trazer também alegria para o nosso cliente, né? Sim. Mas fora do rancho está surgindo, né, novas oportunidades e a gente está estudando com muito carinho aí para trazer um projeto novo para vocês de Paulo Afonso. Então, aguardem um pouquinho mais. Traga. Eu sou entusiasta de novos investimentos para nossa cidade, que a cidade merece, né? Apesar dos apesares, é uma cidade... Vindo de um cara como você, né, nos enche de esperança que vai ser algo muito bacana, velho. Eu acredito muito em Paulo Afonso, né? Assim, eu cresci aqui, foi uma cidade que me adotou, né? Que eu cresci aqui. Hoje eu me considero Paulo Afonsino realmente de coração. Eu cheguei com 8 anos aqui, mas sou Paulo Afonsino de coração. Mas se quero empreender aqui, cara, eu quero crescer aqui, conseguir chegar onde cheguei aqui. E tenho muitas propostas, já tive muitas nos últimos 2 anos, né, de abrir outras unidades do rancho, né, em Petrolina, em Piranhas, em Aracaju, em Recife, né, mas eu sei que tenho que contribuir com o Paulo Afonso e meu projeto hoje está voltado para Paulo Afonso, realmente. Show de bola. Ô, Rafael, então, eu sou entusiasta de franquia, abri uma franquia agora há pouco. E eu acho que o modelo de negócio seu aí lá do Rancho da Carioca, eu acho que daria certo para replicar ele nos esses demais locais aí que você falou. Você nunca pensou nisso, não?
É um projeto que eu tenho aí para os próximos 5 anos, de abrir, porque assim, para a gente ter franquia, a gente precisa ter no mínimo 3 unidades. Então eu preciso abrir mais 2 unidades com sede própria, né? Para depois expandir para a franquia. Tem essa exigência? Tem. No meu segmento tem. A gente tem que ter no mínimo 3 unidades para depois você franquear, começar a franquear. Mas é um projeto também que está guardado, que a gente pensa no futuro aí. Não no porte, acredito que seja do Rancho, porque ele é um restaurante grande hoje, né? É um restaurante de 350 lugares e até acaba ficando caro para o franqueado investir, né? Mas dá para fazer um modelo mais reduzido, né? Com Um modelo mais smart, né? Como a galera fala, né? Que é um pequeno... Com os carros-chefes, né? E Do nosso até cardápio. essa parte de delivery, né? Porque você tem um delivery diferenciado, né? Eu acho que aqui na região é o único local que vem com embalagem a vácuo, né? Toda aquela preparação, né? Isso daí faz todo um diferencial. Sim, claro. Né? Então não precisaria ter esse local, imagino eu, né? Tão grande, né? Já que você tem esse método tão bom nessa parte de delivery também, né? Sim. É algo que com certeza vai dar bastante certo. Né? Vamos embora. O Eltinho já quer botar uma franquia aí pra ele. Com certeza. Se eu tiver oportunidade aqui. Trabalhar com comida não é fácil, não. A experiência que eu tive com o João foi... Puxa, ele não fechou ainda não pro negócio, não. Só para complementar, em relação ali quando você estava falando, que a gente falou muito desse período de pandemia. Foi quanto tempo, Rafa, que você ficou sem poder receber o público ali no restaurante? Você ficou só no delivery, foi quanto tempo? De 8 a 9 meses. Né? Nossa, de 8 a 9 meses. Fechado, 8 a 9 meses. Quase um ano foi isso daí, né? Virou um canto. Minha sorte que assim, sorte entre aspas, né? Mas foi um período, né, que eu virou um canteiro de obras, né? Da minha parte do salão para fora, né? A cozinha a gente focou no delivery e a parte de fora a gente aproveitou o momento, né? Que não tinha como abrir realmente e transformou, né? O restaurante, né? E vem fazendo outras coisas, né? Depois desses últimos 2 anos, né? A gente fez a nossa nova fachada, né? Construiu o lago agora recentemente. Muito lindo, velho. Muito bom. A gente tava lá semana passada e é engraçado que todo mundo chega, senta, tira uma foto e tal, né? A criançada vai e gosta, né? De ver. Então, pô, muito bom, né? E às vezes você passa ali e nunca ia imaginar, né? Um aquário, alguma coisa, né? Então, pô, sempre com belas sacadas. Até nos stories do rancho, né? A gente via muita comida, né? As pessoas repostando muita comida. Sim. E ultimamente tem repostado muitas carpas. O instagramável local. Mas porque ficou muito, muito top mesmo. Show de bola, né? Por mim, a gente ficava a noite toda aqui conversando, né? Tentando sugar um pouco do seu conhecimento. Mas aí, nossa hora já tá chegando aqui o fim. Rafa, quero te agradecer, meu irmão. Muito obrigado mesmo por ter comprado essa ideia. Você tá aqui, né, como segundo entrevistado do Papo de Patrão. A gente tem um propósito nisso daqui. Acho que é a primeira coisa que a gente tá fazendo. Que a gente não está visando monetizar, a gente está realmente visando trazer informação. Você falou aí de que é o Paulo Afonsino de coração. Isso aí me enche de orgulho, porque de fato a gente está aqui para tentar deixar algo de valor para o Paulo Afonso, tentar mostrar para as pessoas que é possível empreender, que é possível sim fazer grandes negócios por aqui e que se você tem coragem, você consegue ir atrás. Eu acho que, assim, para mim, o que vai ficar da nossa conversa aqui, se tem uma palavra que é coragem, que você teve muita coragem desde cedo, desde criança, aquela criancinha lá com 8 anos teve coragem, aquele adolescente aos 17 também teve muita coragem, e aquele adulto, ali na pandemia, tomando aquele empréstimo, irmão, você teve muita coragem, aquilo ali. E o que distingue um louco de um gênio é o resultado. E hoje você tem resultado. Naquele momento você foi chamado de louco. Hoje, vários grandes empreendedores querem você como sócio. Então, meus parabéns, né? Você é um cara que espero ter sempre esse contato para estar aprendendo com você. Você é um cara do bem. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado, Irlan, por mais essa, Eltinho também, por estar... Que foi uma aula hoje, literalmente uma aula. Literalmente uma aula, né? E é isso aí. Então, não perde tempo, hein? Se inscreve no nosso canal, comenta o que você achou, manda seu feedback, é muito importante pra gente saber o que você tá achando, pra gente melhorar cada vez mais. Vai lá no nosso perfil no Instagram, vai ter um PDF com os 5 passos de você que quer começar a empreender, a maneira de você abrir o seu CNPJ, abrir o seu MEI, coisas básicas, coisas simples que podem tirar você da inércia e transformar o seu mundo, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima!